Existe uma mentira que foi plantada na mente de quase todo homem, ainda na infância. Uma mentira tão bem embutida que a maioria carrega até a morte sem questionar. Essa mentira diz que o amor é conquistado através do esforço, da devoção, da entrega total. Que quanto mais você der, mais ela vai sentir. Que quanto mais você provar, mais ela vai querer. Que o amor é uma recompensa concedida ao homem que mais se sacrifica. Essa mentira destruiu mais homens do que qualquer guerra. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque em algum momento da sua vida você fez tudo certo, pelo menos tudo que te ensinaram que era certo, e ainda assim ficou com as mãos vazias. Você foi atencioso, foi presente, foi honesto sobre o que sentia. E mesmo assim, em algum ponto da história, a mulher que você queria foi embora. Ou ficou, mas deixou de te respeitar. Ou simplesmente nunca sentiu por você o que você sentia por ela. E a dor disso não é só emocional, é existencial. Porque quando o método falha, o homem não questiona o método, ele questiona a si mesmo. É exatamente aí que começa a destruição. O que vou te entregar hoje não é um manual de sedução. Não é uma lista de técnicas para manipular mulheres. Não é motivação barata embalada em frases de Marco Aurélio. O que vou te entregar é um mapa de arquitetura interna, uma dissecação fria e precisa de como a atração realmente funciona, o que a psicologia moderna descobriu sobre isso, o que os estoicos já sabiam há 2000 anos, e por que a maioria dos homens faz exatamente o oposto do que precisaria fazer para ser verdadeiramente desejado. Se você tem estômago para ouvir verdades que vão contradizer tudo o que você aprendeu, continue. Se você precisa de validação e conforto, esse não é o lugar certo. Vamos começar pelo começo, pelo erro que você provavelmente está cometendo agora mesmo sem perceber. O homem comum acorda todo dia com uma agenda oculta. Essa agenda não está escrita em lugar nenhum. Ele nunca a verbalizou, mas ela governa cada decisão que toma quando está perto de uma mulher que deseja. Essa agenda diz: preciso que ela goste de mim. Preciso que ela me veja de uma certa forma. Preciso que ela responda da maneira que eu espero. Toda interação, toda mensagem, todo gesto está contaminado por essa necessidade não declarada de aprovação. E aqui está o problema central que você precisa entender antes de qualquer outra coisa. A necessidade é visível. Sempre. Não importa o quanto você tente escondê-la, não importa quantas camadas de frieza artificial você coloque por cima, a necessidade vaza. Ela vaza no timing das suas respostas. Vaza no tom da sua voz quando ela diz algo ambíguo. Vaza na forma como você ajusta sua opinião quando percebe que ela discorda. Vaza nos sorrisos ansiosos, nas perguntas demais, no silêncio desconfortável que você logo corre para preencher. E a atração, por sua natureza mais fundamental, é incompatível com a necessidade. Epicteto, o escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história, disse algo que parece simples, mas que poucos homens têm a maturidade para internalizar de verdade. Ele disse que a liberdade não é dada por outros homens. A liberdade é conquistada quando você para de querer que as coisas externas sejam diferentes do que são. Quando você para de colocar seu equilíbrio interno nas mãos de forças que não controla. Isso, aplicado ao campo das relações, é revolucionário, porque o homem que não precisa da aprovação de uma mulher específica para se sentir completo, esse homem, paradoxalmente, se torna irresistível para ela. Não porque ele está jogando um jogo, não porque ele está fingindo indiferença, mas porque a independência emocional genuína é uma das qualidades mais raras e mais magneticamente atraentes que um ser humano pode projetar. Mas vamos mais fundo, porque dizer seja independente emocionalmente, sem explicar o mecanismo por trás disso, é o mesmo que dizer seja rico, sem explicar como acumular riqueza.
Você precisa entender o porquê antes de poder trabalhar o como. A atração, do ponto de vista da psicologia evolucionária, não é uma escolha racional. É uma resposta automática, pré-consciente, que acontece em milissegundos antes que qualquer pensamento consciente entre em cena. O cérebro de uma mulher, como o de qualquer ser humano, está constantemente processando sinais de status, competência, estabilidade e valor. Esses sinais não são avaliados pelo córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio lógico. Eles são processados pelo sistema límbico, a estrutura mais antiga do cérebro, responsável pelas emoções e pela sobrevivência. O que isso significa na prática? Significa que você não convence uma mulher a se sentir atraída por você com argumentos. Significa que provar que você é um bom homem através de um monólogo de qualidades não ativa nenhum circuito de desejo. Significa que a atração é gerada por sinais não verbais, por dinâmicas de poder sutis, pela forma como você habita o seu próprio espaço no mundo. E o sinal mais poderoso de todos é a ausência de necessidade. Pense desta forma. Você já notou como os animais no topo da cadeia alimentar se movem? Com lentidão deliberada, sem pressa, sem ansiedade visível. O leão não corre atrás da grama, a águia não implora pelo vento. A postura do dominante é sempre a mesma. Total confiança de que o ambiente vai se conformar à sua presença, não o contrário. Agora pense em como a maioria dos homens age quando está perto de uma mulher que deseja. Movimentos acelerados, palavras demais, validação constante sendo buscada. É a postura de um ser que não tem certeza do seu próprio lugar no mundo. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que o homem que perde a serenidade por causa de eventos externos ainda é escravo. Não escravo de outro homem, mas escravo das circunstâncias. E o homem que perde a serenidade porque uma mulher não respondeu sua mensagem, porque ela saiu com outra pessoa, porque ela sorriu mais para outro homem, esse homem é o tipo mais vulnerável de escravo. Porque ele entregou o controle do seu próprio estado interior a uma variável completamente fora do seu domínio. A primeira transformação que precisa acontecer, então, não tem nada a ver com técnica, tem a ver com filosofia, com a sua relação fundamental com o que você pode e o que você não pode controlar. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. É o princípio mais básico e mais transformador de toda a filosofia estoica. De um lado, o que está no seu poder, seus pensamentos, suas escolhas, sua interpretação dos eventos, suas ações. Do outro lado, o que não está no seu poder, o clima, os acidentes, as opiniões alheias, os sentimentos de outras pessoas em relação a você. A maioria dos homens passa a maior parte da energia mental tentando controlar o segundo grupo, tentando influenciar como ela pensa, o que ela sente, o que ela vai fazer, e quanto mais energia você investe em controlar o incontrolável, mais ansioso e mais fraco você fica. Mais visível fica a sua necessidade, e a atração vai morrendo em tempo real. A inversão estoica é radical. Invista toda a sua energia no primeiro grupo, no que você é, no que você pensa, no que você constrói, na qualidade da sua atenção, da sua presença, da sua palavra. Quando você faz isso de verdade, quando você genuinamente para de colocar sua felicidade nas mãos de uma resposta de mensagem, algo estranho acontece. Você começa a projetar uma energia que é fundamentalmente diferente da energia da maioria dos homens. Uma energia que não pede nada, que não implora por nada, que simplesmente existe com uma solidez interna que poucas pessoas têm. E essa energia, paradoxalmente, puxa as pessoas em direção a você. Agora preciso ser muito honesto com você sobre algo que vai soar contra-intuitivo. Conquistar qualquer mulher
como o título sugere, não é um objetivo possível nem desejável da forma que você talvez esteja interpretando. Não porque você não seja capaz, mas porque o objetivo em si está mal formado. O homem que persegue qualquer mulher está, por definição, em modo reativo. Está deixando o mundo externo ditar o alvo. E o homem reativo sempre projeta necessidade. O objetivo correto não é conquistar qualquer mulher. O objetivo correto é se tornar o tipo de homem que atrai mulheres de alta qualidade e então ter a clareza e o critério para escolher entre elas. Essa inversão não é semântica, é estrutural. É a diferença entre ser um comprador ansioso e ser um vendedor confiante, entre perseguir e ser perseguido. Sêneca escreveu que um homem que não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe será favorável. O homem sem direção interna não sabe quem ele é, não sabe o que quer de verdade, não tem valores consolidados. E sem essa ancoragem interna, ele oscila. Fica diferente dependendo da mulher que está na frente. Ajusta sua personalidade, suas opiniões, seu humor, tudo em função do que ele acha que ela quer ouvir. E isso é letalmente atraente para o lado errado. A atração feminina, ao contrário do que os filmes românticos passaram décadas ensinando, não é primariamente baseada em bondade, em esforço ou em quanta atenção um homem dá. A atração é baseada em polaridade, em tensão, na percepção de que existe algo a ser descoberto, algo que não se entrega fácil, algo que tem valor próprio e que, portanto, exige que ela também invista. Pense no funcionamento de um ímã. Dois polos opostos se atraem com força. Dois polos iguais se repelem. O homem que se entrega completamente desde o início, que diz o que sente sem contenção, que está sempre disponível, que prioriza constantemente a mulher acima de tudo, esse homem está apresentando o mesmo polo que ela. E o resultado físico, emocional e relacional é o mesmo que dois ímãs do mesmo polo. Repulsão. Não porque ela seja cruel, não porque ela não aprecie a bondade, mas porque o cérebro dela, operando em seus circuitos mais primitivos e honestos, interpreta a disponibilidade total como ausência de valor. Pense desta maneira: o que é raro é precioso. O diamante vale mais que o carvão, não porque seja quimicamente superior em termos absolutos, mas porque é escasso. O homem que se torna imediatamente e completamente disponível está comunicando, nos termos mais primitivos possíveis, que não tem outras opções, que não tem outras demandas sobre o seu tempo e energia, que ela é o centro de gravidade da sua existência. E o cérebro dela, naquele nível pré-consciente que mencionei antes, decodifica isso como baixo valor. Aqui é onde o contra-argumento mais comum aparece, e preciso destruí-lo com calma e precisão. Alguém vai dizer: mas e as mulheres que dizem querer um homem atencioso, presente e que demonstre o que sente? Estão mentindo? Não, não estão mentindo. Elas querem exatamente isso. Mas há uma sequência que precisa ser respeitada. A atenção, a presença e a demonstração de sentimentos são extraordinariamente atraentes em um homem que já estabeleceu alto valor. Em um homem que claramente tem uma vida própria, objetivos, disciplina, opções. Quando um homem assim dá atenção, essa atenção é preciosa porque é escassa. Quando um homem assim demonstra sentimento, isso tem peso porque você sabe que ele não demonstra para qualquer um. O problema é que a maioria dos homens inverte a ordem. Oferece atenção e sentimento antes de estabelecer qualquer percepção de valor. E aí, a atenção não tem peso. O sentimento não gera reciprocidade, porque você não pode valorizar o que é dado gratuitamente e em abundância antes de qualquer mérito ter sido estabelecido. Isto é o que Maquiavel entendia profundamente sobre o poder, mesmo que estivesse escrevendo sobre política e não sobre relações.
Em O Príncipe, ele observa que os homens desprezam aqueles que são demasiadamente brandos e frouxos. Não porque as pessoas sejam cruéis por natureza, mas porque a brandura excessiva comunica insegurança, e a insegurança comunica fraqueza, e a fraqueza não inspira nem respeito nem desejo. O respeito, como a atração, exige que você perceba que há algo sólido e potencialmente difícil de dobrar do outro lado. Agora, vamos construir isso de forma prática. O primeiro comportamento é o mais difícil porque vai contra todos os seus instintos treinados. Pare de fazer da conquista o seu foco principal. Isso não significa fingir que não está interessado. Significa genuinamente colocar a conquista como uma das várias coisas em movimento na sua vida, não como a coisa central. O homem que está construindo algo, que tem uma missão, que tem amigos, que tem hobbies que o desafiam, que tem objetivos que o mantêm acordado à noite com antecipação, esse homem naturalmente não tem tempo ou energia para depositar a totalidade da sua atenção em uma única mulher. E isso é perceptível. A mulher sente quando é a única coisa que importa para você. E, ironicamente, isso a sufoca. Isso a faz sentir uma pressão não declarada de corresponder a uma intensidade que ela não escolheu. Isso a faz recuar. Por outro lado, o homem que claramente tem outras coisas importantes, que às vezes não está disponível porque está genuinamente ocupado com algo que importa para ele, esse homem cria curiosidade. Cria o espaço para ela se mover em direção a ele, em vez de ser empurrada para longe pela intensidade da sua necessidade. Sêneca dizia que a vida dada a uma única coisa se torna frágil como o homem que tem apenas uma fonte de renda. Se essa fonte seca, ele está arruinado. O homem que distribui sua energia e sua identidade em múltiplas frentes, na construção física, intelectual, financeira, social, esse homem nunca é destruído pela rejeição de uma mulher específica, porque ela não era o pilar central, era uma parte de uma vida maior. O segundo comportamento é relacionado ao silêncio estratégico. A maioria dos homens tem medo do silêncio quando está com uma mulher. O silêncio parece uma ameaça, parece que algo está errado. Então eles falam demais. Preenchem cada pausa com uma piada, uma pergunta, uma história, um comentário. E essa necessidade compulsiva de preencher o silêncio comunica, mais claramente do que qualquer palavra, que você está desconfortável na sua própria pele. O homem confortável com o silêncio é o homem que não precisa ser aprovado pela conversa. Ele não está monitorando constantemente a reação dela. Não está medindo se ela está se divertindo o suficiente, se está impressionada o suficiente, se está confortável o suficiente. Ele está simplesmente presente, ocupando o espaço com tranquilidade. O silêncio, quando vem de um lugar de solidez interna, não é awkward, é magnético. É o silêncio do homem que tem pensamentos próprios e não precisa vomitá-los todos para se sentir seguro. É o silêncio do homem que ouve de verdade, não porque está estrategicamente fingindo ouvir, mas porque está genuinamente presente. Epicteto ensinava seus alunos que temos 2 ouvidos e uma boca, e que essa proporção não é acidental. Ouvir mais do que falar não é apenas cortesia, é sabedoria estratégica. O homem que ouve aprende. Aprende quem a pessoa realmente é, o que ela valoriza, o que a motiva, o que a machuca. E o homem que aprende isso sobre uma pessoa tem um poder que vai muito além de qualquer técnica de sedução superficial. Mas há algo ainda mais profundo no silêncio. Quando você fala menos, cada palavra que você diz tem mais peso. A economia cria valor. O homem que fala muito dilui cada palavra até ela não significar nada. O homem que fala com intenção e depois para, cria uma expectativa. Ela fica querendo mais. E essa antecipação, essa vontade de continuar, é o tecido do qual o desejo é feito.
Vamos explorar agora uma das dinâmicas mais mal compreendidas no campo das relações: o papel da emoção versus o papel da razão na atração. O homem moderno foi treinado para acreditar que comunicar os seus sentimentos claramente e diretamente é a chave para conexões profundas. E em um contexto de amizade madura ou de um relacionamento já estabelecido, isso é verdade. Mas na fase de atração inicial, a lógica das emoções funciona de maneira diferente. A mulher não quer que você explique o que sente. Ela quer sentir o que você sente através de você. Quer sentir a tensão quando você está perto. Quer sentir que há algo contido, algo que você não está entregando de mão beijada. Quer o prazer da descoberta, de achar que está desvendando algo que não é óbvio para todo mundo. O homem que no terceiro dia de conversa diz: "Preciso te contar que já estou bastante apaixonado por você", não está sendo corajoso. Está destruindo a tensão. Está matando o jogo antes de começar. Está tirando dela o prazer da incerteza, que é o ingrediente central da fase de atração. A incerteza, quando gerida com inteligência, não é crueldade, é o combustível do desejo. É o que faz as pessoas ficarem acordadas à noite pensando em você. É o que faz uma mensagem sua, quando chega, ter o peso de algo esperado e por isso precioso. Marco Aurélio escreveu sobre a diferença entre a resposta emocional imediata e a resposta refletida. A resposta imediata é automática, primitiva e frequentemente autodestrutiva. A resposta refletida é o produto da pausa, do espaço entre o impulso e a ação. O homem treinado na filosofia estoica aprende a criar esse espaço em todos os aspectos da vida, incluindo no campo das relações. Quando você sente o impulso de mandar aquela mensagem às 2 da manhã, dizendo o que sente, é exatamente aí que o espaço estoico precisa entrar. Não para suprimir a emoção, para processá-la internamente antes de exteriorizá-la. Para perguntar: essa ação serve à construção da dinâmica que eu quero ou serve apenas para aliviar a minha ansiedade imediata a custo da percepção que ela tem de mim? Quase sempre a resposta é a segunda opção. Antes de continuarmos para a construção prática do homem que gera atração genuína, preciso pausar aqui e te apresentar algo que vai além deste vídeo. Existe um material que foi desenvolvido especificamente para o homem, que entendeu os princípios que estamos discutindo aqui, mas quer um guia prático, detalhado, linha por linha, de como aplicar o silêncio estratégico, a manutenção do frame e a postura de dignidade masculina em situações reais do dia a dia. Esse material se chama O Silêncio que Faz Ela Respeitar Você, e o link está fixado nos comentários desse vídeo. Não é um guia de manipulação. É uma dissecação cirúrgica das dinâmicas de poder invisíveis que operam em toda a relação entre homens e mulheres, com exemplos concretos, diálogos reais e estratégias que você pode aplicar imediatamente. Se este vídeo já está fazendo sentido para você, esse material vai levar o que você está entendendo aqui para um nível muito mais profundo. O link está nos comentários. Quando você estiver pronto, ele estará lá. Agora, vamos para o que muitos consideram o núcleo de tudo isso: a construção do frame. Frame, no contexto que estamos usando, é a estrutura de realidade que você projeta. É a perspectiva a partir da qual você interpreta os eventos ao seu redor. E na dinâmica entre homens e mulheres, sempre existe uma batalha implícita de frames. 2 frames entram em contato. Um dos 2 prevalece. O homem com frame fraco é aquele que deixa a realidade dela definir a interação. Se ela está com humor negativo, ele fica com humor negativo. Se ela testa com frieza, ele recua com ansiedade. Se ela dá uma desculpa para não se encontrar, ele aceita imediatamente e se oferece para reorganizar toda a própria agenda para se adaptar a ela.
O homem com frame forte não reage. Ele responde, e há uma diferença colossal entre reagir e responder. Reagir é automático, é o reflexo, é o joelho que sobe quando o médico bate com o martelo. O homem que reage está sendo governado pelos eventos externos, está constantemente em modo de gerenciamento de crise emocional. Responder é deliberado, é a ação que vem depois da pausa. Depois da avaliação interna de o que eu realmente quero fazer aqui, independente do que eu sinto como impulso imediato. O frame forte não é rigidez, é estabilidade. É a diferença entre o carvalho que parte na tempestade e o bambu que curva, mas não quebra. O homem com frame sólido pode ser gentil, pode ser flexível, pode demonstrar interesse, pode até ser vulnerável em momentos específicos, mas nunca perde o eixo, nunca deixa o externo determinar o interno. Deixe-me dar um exemplo prático de como isso funciona em uma conversa real. Imagine que você está saindo com uma mulher. Vocês combinaram de se encontrar às 8 da noite. Às 7h30, ela manda uma mensagem dizendo que está com dor de cabeça e precisa remarcar. O homem de frame fraco responde imediatamente: tudo bem, espero que você melhore. Me avisa quando quiser remarcar. Qualquer dia que você quiser está ótimo para mim. Esse homem acabou de comunicar várias coisas ao mesmo tempo, que estava ansioso o suficiente para responder instantaneamente, que sua agenda pode ser completamente reorganizada sem custo, que ele a prioriza acima de qualquer outro plano e que ele aceita sem questionamento qualquer explicação real ou não. O homem de frame sólido demora alguns minutos, responde: tudo bem, minha semana está bem cheia, mas tenho espaço na quinta-feira às 7h30 se quiser. Me confirma até amanhã se funciona. Esse homem comunicou que sua atenção não é constante e imediata, que sua agenda tem valor e não é infinitamente flexível, que ele está aberto a remarcar, mas nos termos que funcionam para ele, e que ele precisará de confirmação, o que implica que não ficará em stand-by esperando por ela indefinidamente. Nenhuma palavra foi agressiva. Nenhum julgamento foi feito sobre a desculpa dela. Mas a dinâmica foi completamente diferente. E ela sente isso, mesmo que não consiga articular exatamente o que foi diferente. Isso é frame. Isso é o que Epicteto chamava de manutenção do hegemonicon, do princípio dirigente interno, a parte de você que permanece soberana, independente do que acontece externamente. Quero agora ir fundo em algo que a maioria dos conteúdos sobre relacionamento deliberadamente evita, porque é desconfortável. Quero falar sobre o teste. As mulheres testam, não necessariamente de forma consciente e calculada, mas testam. É um mecanismo psicológico antigo e profundo que serve para avaliar a solidez interna de um homem. Um homem que desmorona no primeiro teste comunica que sua confiança era superficial, que o que você estava vendo era uma fachada, não uma estrutura. Os testes podem assumir 1000 formas diferentes. Podem ser uma afirmação provocativa para ver se você concorda cegamente para agradá-la. Podem ser um repentino período de frieza para ver se você entra em pânico. Podem ser uma comparação direta com outro homem para ver como você reage. Podem ser uma demanda descabida para ver se você cede sem pensar. Podem ser uma chegada atrasada para ver se você fica irritado de forma ansiosa ou simplesmente observa com calma. O homem que passa nesses testes não é o homem que os vence através de força bruta. É o homem que não muda quem é em função deles, que permanece estável, que responde da mesma forma que responderia em qualquer outra situação, porque sua resposta não vem do medo de perder ela, mas da solidez de quem ele é. Marco Aurélio escreveu que o fogo prova o ouro, o sofrimento prova o homem forte. O teste não é uma crueldade. É, na interpretação estoica, uma oportunidade de demonstrar e de reforçar a própria estrutura interna.
Mas há um equilíbrio delicado aqui que precisa ser endereçado. Porque existe uma versão corrompida de tudo que estamos discutindo, uma versão que se tornou popular em certos círculos masculinos, que confunde solidez com frieza, confiança com arrogância, frame forte com desrespeito deliberado. O estoicismo não ensina indiferença, ensina equanimidade. Há uma diferença enorme. A indiferença é a ausência de sentimento. É a armadura que o homem traumatizado usa para não voltar a ser machucado. É uma forma de fraqueza disfarçada de força. A equanimidade é a presença do sentimento sem a escravidão por ele. É sentir a atração, reconhecê-la e, mesmo assim, não deixar que ela governe cada decisão e cada palavra. É ser capaz de demonstrar interesse sem precisar da resposta para se sentir completo. O homem verdadeiramente sólido não é frio. Ele é caloroso, mas de um calor que não queima, que não sufoca, que não demanda. É o calor do sol, que está lá, que aquece, mas que não precisa da sua gratidão para continuar brilhando. Sêneca dizia que não é o sábio que não sente. É o sábio que sente, processa e age com intenção. A diferença entre o louco e o sábio não está no que sentem, está no que fazem com o que sentem. Agora vamos falar sobre algo que muitos homens evitam admitir: o papel da atração física inicial e o que você pode e não pode controlar nesse aspecto. A atração física existe. Negar isso é ingenuidade. Mas a atração física é muito mais maleável do que a cultura popular sugere. A apresentação física, a postura, a higiene, a forma como você se veste, a expressão no seu rosto quando você entra em um ambiente, isso tudo são variáveis altamente controláveis que têm impacto direto na primeira impressão. E mais do que o rosto, mais do que a altura, mais do que qualquer característica física inata, a postura é o fator que mais influencia a percepção inicial. A postura não é apenas física, é psicológica. O homem que entra em um ambiente curvado, com os olhos baixos, movendo-se como se pedisse desculpas por existir, comunica uma mensagem muito clara sobre como ele se vê no mundo. O homem que entra ereto, com movimentos deliberados, com o olhar que não foge, comunica a mensagem oposta. E o cérebro dela processa essa diferença em milissegundos. Antes de você ter dito uma única palavra, os estoicos tinham muito a dizer sobre o corpo como extensão da mente. Epicteto, que era fisicamente fraco e era escravo, entendia que a postura e a dignidade não dependem de força física ou de status social. Dependem da clareza interna sobre o próprio valor. E essa clareza se manifesta inevitavelmente no corpo. Marco Aurélio, que era imperador e tinha todos os recursos do mundo, ainda acordava antes do amanhecer para se exercitar. Não por vaidade, por disciplina, porque ele entendia que a relação entre a mente e o corpo é circular e que negligenciar um é enfraquecer o outro. A conquista genuína não é um evento, é um estado de ser. Não é uma série de técnicas aplicadas a uma mulher específica. É o resultado natural de um homem que trabalhou para se tornar quem ele é. A atração que esse homem gera não é produto de manipulação, é produto de substância real. E essa distinção é fundamental, porque há dois tipos de homens que parecem confiantes de fora. O primeiro tipo construiu uma performance de confiança. Ele assistiu aos vídeos certos, aprendeu as frases certas, praticou as posturas certas. E essa confiança funciona por um tempo, em situações superficiais, mas não sobrevive ao escrutínio. Não sobrevive ao momento em que alguém aperta o ponto exato onde há fraqueza real por baixo. O segundo tipo construiu a substância. Ele trabalhou. Desenvolveu habilidades reais. Passou por experiências que o forjaram. Tem opiniões formadas por reflexão, não por moda. Tem limites que vêm de valores, não de regras aprendidas.
E a confiança desse homem não é uma performance, é apenas o reflexo natural de quem ele se tornou. A mulher de qualidade detecta a diferença, sempre. Pode demorar alguns encontros, mas ela detecta. E por isso, a grande mensagem não é como conquistar uma mulher específica. A grande mensagem é: torne-se o homem que vale ser conquistado. Inverta a pergunta. Em vez de o que eu faço para ela me querer, pergunte: o que eu faço para me tornar o homem que mulheres de valor naturalmente buscam? O homem de valor não performa nas conversas. Não está tentando ser engraçado o tempo todo. Não está tentando impressionar com histórias de status. Não está monitorando constantemente se ela está se divertindo. Ele está genuinamente presente na conversa. E há uma forma muito específica de presença que gera atração: a atenção sem agenda. A maioria das pessoas, quando está em uma conversa, está parcialmente presente e parcialmente na própria cabeça. Está planejando o que vai dizer a seguir. Está avaliando como está sendo percebido. Está ansioso sobre se a conversa está indo bem. O homem completamente presente não está fazendo nenhuma dessas coisas. Está ouvindo de verdade. Está respondendo ao que foi dito, não ao que estava planejado para dizer. E essa qualidade de atenção, a atenção sem agenda, é profundamente rara e profundamente impactante. Quando alguém sente que você está realmente ouvindo, que não está esperando a vez de falar, mas genuinamente recebendo o que ela diz, isso cria uma conexão imediata que nenhuma frase de impacto pode criar, porque a conexão não vem de dizer as coisas certas. Vem de fazer a outra pessoa sentir que foi realmente vista. A alternativa estoica é simplesmente aparecer como você é. Dizer o que você realmente pensa, não o que você calcula que ela quer ouvir. Discordar quando você genuinamente discorda, com elegância e sem agressividade, mas com firmeza. Ter opiniões que você sustenta, não porque está tentando parecer assertivo, mas porque você realmente as tem. Aqui entra um ponto que precisa ser dito com cuidado, porque é facilmente mal interpretado. A autenticidade não é uma licença para comportamentos destrutivos. Não é. Eu sou assim. Aceite ou não. Isso não é autenticidade. É irresponsabilidade emocional disfarçada de honestidade. A autenticidade estoica é combinada com responsabilidade, com a consciência de que você tem escolha sobre como age, mesmo que não tenha escolha sobre o que sente. Marco Aurélio estava constantemente irritado, cansado, sobrecarregado como imperador. Mas ele não despejava isso nas pessoas ao redor. Ele processava internamente e escolhia como agir externamente. Isso é o trabalho. O homem maduro sente o que sente e então decide o que fazer com isso. A maioria dos conselhos sobre primeiro encontro foca no que fazer, onde ir, o que dizer. Mas o que realmente determina o sucesso de um primeiro encontro não é o roteiro externo, é o estado interno com que você chega. Se você chega ao primeiro encontro em modo de avaliação, se você quer tanto que ele dê certo, se você está monitorando cada palavra dela buscando sinais de que está funcionando ou não, você está comunicando com todo o seu ser que ela tem mais poder nessa equação do que você. Se você chega genuinamente curioso sobre quem ela é, aberto à possibilidade de que isso pode ser incrível ou pode não ser para você, e igualmente em paz com ambas as possibilidades, você está comunicando o oposto. Está comunicando que você tem critério, que você também está avaliando, que o fato de ela ter concordado em se encontrar com você não é o ponto final da equação, mas apenas o começo de uma avaliação mútua.
isso muda completamente a dinâmica. Você sai da posição de quem está pedindo aprovação para a posição de quem está descobrindo se essa pessoa merece o que você tem a oferecer. E essa inversão, quando genuína, quando não é uma performance, mas um estado interno real, é perceptível e é magneticamente atraente. Sêneca escreveu que aquele que hesita em agir por medo de falhar, já falhou na mente antes de falhar na realidade. A ansiedade do primeiro encontro, o medo da rejeição, são formas de falha antecipada. São homens se derrotando antes que qualquer batalha comece. Quero agora destrinchar um dos maiores erros que homens cometem depois da fase inicial de atração, quando as coisas começam a andar. O erro é este: quando ele percebe que ela está interessada, ele para de ser quem era. É como se a confirmação da atração dela fosse um sinal para relaxar, para parar de trabalhar em si mesmo, para tornar-se imediatamente disponível, para reduzir o foco na própria vida e começar a orbitar a vida dela. E em tempo real, à medida que ele faz isso, a atração dela começa a declinar. Não porque ela seja inconstante, mas porque o que a atraiu começou a desaparecer. O homem com vida própria, que tinha objetivos e que não estava completamente centrado nela, esse homem sumiu. E no lugar dele apareceu um homem que está gradualmente tornando-se uma extensão da vida dela, em vez de uma presença complementar e independente. Marco Aurélio escreveu em suas meditações sobre a necessidade de manter consistência de caráter independente das circunstâncias, que a virtude do homem não deve variar com a fortuna. O mesmo princípio se aplica aqui. Quem você é não deve variar com o nível de interesse dela. Se você é disciplinado, curioso, focado na sua missão, esse é o homem que apareceu. Continue sendo esse homem, independente de ela estar ou não correspondendo no nível que você esperava. O homem que qualifica é o homem que tem critério. E o critério não é apenas sobre o que você quer fisicamente. É sobre o que você quer em termos de valores, de visão de mundo, de caráter, de tratamento mútuo. A maioria dos homens, quando está atraído por uma mulher, suspende o critério. Ele está disposto a aceitar comportamentos que normalmente não aceitaria. Está disposto a tolerar inconsistência, frieza, falta de respeito, porque o desejo está nublando o julgamento. E isso é profundamente autodestrutivo. Não apenas porque você merece melhor tratamento, mas porque a qualificação, a disposição de ir embora, quando o que está sendo oferecido está abaixo do que você aceita, é ela mesma uma forma de alto valor. O homem que aceita qualquer coisa comunica que não tem opções. O homem que recusa o inaceitável comunica que tem padrões. E o homem com padrões é o homem com valor. Epicteto dizia que quando você se comporta de acordo com o que os outros querem, em vez de com o que você acredita ser certo, você vendeu sua liberdade por um preço baixo. A tolerância de comportamentos inaceitáveis em um relacionamento é exatamente isso. É a venda da sua dignidade em troca de não ficar sozinho. E o custo não é apenas emocional. É a própria atração que você está tentando cultivar. Porque a mulher que você está permitindo que te trate mal não te respeita mais por isso. Ela te respeita menos, e com o respeito vai o desejo. Se você está sentindo o peso dessa verdade, se está reconhecendo padrões na sua própria história, comente reconstrução aqui. É um compromisso simples consigo mesmo de que você vai parar de negociar sua dignidade em nome do medo da solidão. O homem com missão tem uma qualidade que não pode ser fabricada artificialmente. Tem direção, tem urgência, tem algo que importa mais do que o conforto imediato, mais do que a aprovação de outros, mais do que o alívio do momento presente. Marco Aurélio não foi um grande imperador, porque era fascinante em festas. Foi grande porque tinha uma missão que transcendia o próprio conforto. E essa grandeza, a grandeza do homem com propósito,
emana de uma forma que não precisa de performance. A missão não precisa ser grandiosa para ser real. Pode ser construir um negócio, pode ser dominar uma habilidade técnica, pode ser criar algo de valor, físico, intelectual, artístico. O que importa não é a escala, é a autenticidade. É que haja algo que você persegue com genuína urgência. Não porque vai impressionar alguém, mas porque você simplesmente não consegue imaginar uma versão de você mesmo que não persegue isso. Sêneca dizia que aquele que está em toda parte não está em lugar nenhum. O homem disperso, que se adapta a qualquer pessoa, que não tem centro gravitacional próprio, esse homem não tem presença real. É como névoa. Você pode caminhar por ela sem sentir nada. O homem com missão é pedra. Você o sente quando entra no espaço dele. A comunicação digital amplifica tudo. Amplifica a ansiedade do homem que responde em 30 segundos toda vez que ela manda uma mensagem. Amplifica a solidez do homem que responde quando tem algo real a dizer, não porque sentiu a vibração do celular e imediatamente parou tudo o que estava fazendo. O ritmo das suas respostas conta a história da sua vida mais claramente do que qualquer palavra. Se você responde instantaneamente sempre, você está dizendo que está disponível sem restrições. Se você às vezes demora porque estava genuinamente ocupado com algo, você está dizendo que tem uma vida que não para quando o telefone vibra. Mas atenção, isso não é sobre jogar o jogo de atrasar respostas artificialmente para parecer ocupado. Isso é sobre realmente ter uma vida que importa mais do que o telefone. A diferença é sentida. A artificialidade é sentida. A qualidade das mensagens também importa mais do que a quantidade. Uma mensagem direta, específica, com algo genuinamente interessante ou com uma pergunta que demonstra que você ouviu o que ela disse antes, essa mensagem tem mais peso do que 5 mensagens mediocres enviadas consecutivamente porque você estava ansioso para manter a conversa viva. Epicteto ensinava que a qualidade de uma ação é determinada pela intenção por trás dela. A mensagem enviada por ansiedade carrega a vibração da ansiedade. A mensagem enviada com genuína intenção de criar conexão carrega essa intenção. E a outra pessoa, no nível mais sutil, percebe a diferença. Quero agora endereçar algo que é especialmente relevante para o homem que passou por rejeição recente, ou por um término difícil, ou por uma longa sequência de tentativas que não funcionaram. O padrão mais destrutivo que existe em homens nessa situação é a mistura de mágoa e desesperança que se manifesta como cinismo. O cinismo é a armadura do homem que foi machucado e não quer ser machucado de novo. E o problema com essa armadura é que ela não apenas bloqueia a dor, bloqueia tudo. Bloqueia a abertura, a vulnerabilidade genuína no momento certo, a capacidade de realmente estar presente com alguém. O cinismo não é força, é medo cristalizado. É a forma mais sofisticada de covardia emocional porque permite que você afirme que é forte enquanto está, na realidade, completamente fechado para qualquer coisa que possa te machucar novamente. Marco Aurélio perdeu filhos, perdeu amigos, passou décadas em guerras que não queria travar. Em suas meditações, há uma honestidade visceral sobre a dor e a perda, mas jamais cinismo. Jamais a conclusão de que o mundo é cruel e, portanto, a abertura é idiotice. A dor de uma rejeição ou de um término é real e precisa ser processada, não suprimida. Mas o processamento estoico não termina em amargura, termina em compreensão, em clareza sobre o que você quer de verdade, em maior capacidade de discernir quem merece a sua abertura e quem não merece. O homem mediano, quando quer impressionar uma mulher, pensa em onde levá-la, o quão caro deve ser o restaurante, quão impressionante deve ser o evento. Ele pensa em cenário.
O homem de alto valor pensa em experiência. Pensa em como criar um momento de genuína conexão, de genuína novidade, de genuína memória. A experiência não é criada pelo cenário, é criada pela qualidade da presença que você traz para o cenário. E a qualidade da presença vem de tudo que estamos discutindo neste vídeo. E aqui chegamos a uma verdade que é ao mesmo tempo a mais simples e a mais profunda de tudo que discutimos. O que as pessoas lembram não é o que você disse, é como você as fez sentir. Você pode ter a frase mais elaborada do mundo. Se ela foi dita de um lugar de ansiedade e necessidade, ela vai ser sentida como ansiedade e necessidade. Você pode dizer algo completamente ordinário. Se disser de um lugar de presença genuína e solidez interna, isso vai ser sentido como presença e solidez. Por que você quer conquistar uma mulher? Qual é a intenção real por trás disso? Se a resposta for para me sentir validado, para provar que sou capaz, para não me sentir sozinho, essas são intenções que vêm de deficiência. E relacionamentos construídos sobre deficiência são frágeis. São construídos sobre a areia da necessidade. E quando a necessidade não é constantemente alimentada, tudo começa a rachar. Se a resposta for porque quero construir algo real com alguém de valor, quero uma parceria que amplie quem ambos somos, essa é uma intenção que vem de abundância. E relacionamentos construídos sobre abundância têm estrutura. Marco Aurélio escreveu sobre como os homens buscam constantemente coisas externas para preencher o que só pode ser preenchido internamente. A riqueza, a fama, o amor, o reconhecimento, tudo isso é buscado como solução para uma inquietação interna que nenhuma coisa externa pode resolver de forma permanente. A conquista verdadeira, portanto, começa por você mesmo. Começa pelo trabalho de se tornar um homem cujas necessidades fundamentais de autoestima, de propósito, de significado são satisfeitas por dentro, não por fora. Um homem que não precisa de uma mulher específica para se sentir completo, mas que quer genuinamente compartilhar sua completude com alguém que mereça. Esse homem não é uma fantasia, não é um ideal inatingível. É o produto de um trabalho deliberado, consistente, muitas vezes desconfortável, de construção de caráter. É o homem que a filosofia estoica estava tentando criar há 2000 anos. Se este vídeo tocou em algo real para você, se você reconheceu padrões que precisa quebrar ou verdades que há muito tempo evitou ouvir, esse é o primeiro sinal de que você tem o que é necessário para a transformação. A maioria dos homens vai assistir isso e concordar com a cabeça, enquanto nada muda. Uma minoria vai decidir que esse é o ponto de inflexão. Você decide em qual grupo está. O ar estoico cru existe para o segundo grupo, para os homens que entenderam que o trabalho real não é externo, é interno, e que esse trabalho, feito com consistência e com a orientação certa, muda não apenas como você age com mulheres, mas como você existe no mundo inteiro. Para o homem que quer aprofundar isso agora, o e-book, O Silêncio que Faz Ela Respeitar, você está nos comentários. É o próximo passo prático depois do que você ouviu aqui. E para quem quer fazer parte de uma comunidade de homens que estão levando esse trabalho a sério, o clube de membros do canal está aberto. Lá, a conversa vai mais fundo, os padrões são mais altos e o nível de quem está ao redor é diferente. Você já passou pelo suficiente fazendo o que todo mundo faz e obtendo o que todo mundo obtém. A diferença começa hoje. Começa com a decisão de ser o homem que constrói em vez de suplicar, que cresce em vez de performa, que atrai em vez de perseguir. Os fortes começam aqui.